E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Preparados. Hoje a gente vai se aventurar num terreno um pouco escorregado, É verdade. mas super intrigante. A arte da dialética erística. Hum, Já ouviram falar? acho que muita gente vai se identificar com essa. É basicamente um guia como vencer um debate, mesmo quando você, não tá exatamente com razão, né? Sim. E para nos guiar nesse labirinto da argumentação, a gente vai ter nada menos que Arthur Schopenhauer. Que figura. Esse filósofo, gente fina do século XIX, com um tempero especial do Olavo de Carvalho. É uma combinação inusitada. Isso mesmo. Hum? A gente vai usar como base o livro do Olavo, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Que já diz tudo, né? Que é tipo um combo, sabe? Ah. Tem o texto original do Schopenhauer sobre dialética erística e os comentários super afiados do próprio Olavo. É. Preparem-se, porque hoje a gente vai desvendar as estratégias, os truques que as pessoas usam para, sei lá, para ganhar uma discussão. Mesmo quando a lógica foi passear. Acontece bastante, né? É como se a gente estivesse aprendendo a lutar, mas em vez de socos e chutes, a gente usa argumentos e falácias. Interessante essa analogia. O objetivo aqui é te dar, um raio-x da mente de um debatedor argiloso, para você conseguir identificar a cilada, sair ileso ou até usar algumas dessas técnicas a seu favor. Com responsabilidade, claro. Com certeza. Mas olha só, imagine que você está numa discussão, sei lá, com alguém. E você sente que a pessoa está te enrolando com um monte de palavras bonitas, mas no fundo você sabe que o argumento dela não se sustenta. É frustrante. É frustrante. Essa sensação de, saber que está errado, mas não conseguir articular o porquê. A dialética erística te ajuda a entender exatamente como essas manipulações funcionam. É como um antídoto. Pra você não cair mais nessa, né? Exatamente. E para começar, acho importante a gente entender um pouco o contexto dessa obra, né? O Schopenhauer, ele não era muito fã do Hegel, outro filósofo da época, que era tipo o rei da dialética, sabe aquele papo de tese, antítese, síntese? Lembro vagamente das aulas de filosofia. Todo mundo lembra. Mas qual era o problema do Schopenhauer com a dialética do Hegel? Ele achava que o Hegel usava a dialética para criar um sistema meio fechado, sabe? Onde a conclusão já estava pré-definida, era como um mágico tirando um coelho da cartola. Você sabe que tem um truque, mas você não consegue entender como ele faz. A gente se deixa meio bobo, né? Então, para Schopenhauer, a dialética deveria ser uma busca genuína pela verdade. Isso. E não uma forma de manipular a lógica para chegar onde você quer. É tipo um caminho tortuoso. Exatamente. Ele via a erística como um antídoto contra esse tipo de manipulação. Era como um manual de autodefesa intelectual para você se proteger dos, sofistas modernos, né? Daqueles que usam a lábia para te convencer de qualquer coisa. Interessante. E como funcionava essa autodefesa? Quais as armas que o Schopenhauer nos dá para combater esses sofistas? Ele descreve 38 estratagemas, 38 técnicas, para você virar o jogo num debate. Caramba. Mesmo quando você não tem a razão do seu lado. E o mais interessante é que essas técnicas não se baseiam em lógica ou argumentos válidos, mas sim em explorar as fraquezas do seu oponente. Sim. Usando a linguagem de forma ambígua, apelando para a emoção, esse tipo de coisa. Nossa, parece até coisa de filme de espionagem. É. Só que em vez de armas, a gente tem palavra. Na verdade. Mas me diz uma coisa, o próprio Schopenhauer defendia o uso dessas técnicas. Ou ele era tipo um agente duplo que revelava os segredos do inimigo para a gente poder se defender? Boa pergunta. Ele mesmo não era muito fã de usar essas técnicas. Ele escreveu elas mais como um alerta, Entendi. mostrando como a desonestidade intelectual estava presente nos debates da época. Era como se ele dissesse, olha só as armas que eles estão usando contra vocês, fiquem espertos. Entendi. Então o objetivo não era ensinar as pessoas a serem mais espertas no debate, mas sim a serem mais críticas, a saberem identificar quando alguém está usando truques para manipular a conversa. Tipo um detector de mentiras argumentativo. Exatamente. E é aí que entra o Olavo de Carvalho adicionando mais uma camada de análise. Ele pega esse manual de autodefesa intelectual do Schopenhauer, coloca ele no contexto do século XX, mostrando como essas estratagemas se tornaram ainda mais perigosas com a ascensão das ideologias totalitárias. E como ele faz essa conexão? Qual o papel da dialética eística na ascensão de regimes, sei lá, como o nazismo e o comunismo? Ele mostra como essas técnicas de manipulação, que antes eram usadas em debates filosóficos, acabaram sendo usadas para controlar a massa, para moldar a opinião pública e levar as pessoas a apoiarem regimes opressores. Sei.
A dialética erística deixou de ser uma ferramenta de debate e virou uma arma de controle social. Nossa, isso é muito sinistro. Mas, ao mesmo tempo, é fascinante como a gente pode usar o conhecimento da dialética erística para se proteger dessa manipulação. É como se a gente estivesse aprendendo a decifrar um código secreto para entender as mensagens subliminares que estão sendo enviadas para a gente o tempo todo. É verdade. E o mais importante é que, conhecendo as técnicas da dialética erística, a gente se torna mais livre, Com certeza. mais capaz de pensar por conta própria, de formar nossas próprias opiniões, sem ser manipulado por ninguém. Sem dúvida. É isso aí. Conhecimento é poder. E saber como o inimigo pensa é o primeiro passo para vencê-lo. Mas e aí, quais são alguns exemplos dessas técnicas, desses estratagemas que o Schopenhauer descreve? A gente já está preparado para conhecer os golpes baixos da argumentação. Com certeza. Preparados para mais alguns golpes baixos da argumentação. Tô pronta. Manda. Na primeira parte, a gente viu como o Schopenhauer, né, desmascarou algumas estratégias usadas para vencer debates, mesmo sem ter razão. Agora vamos mergulhar em alguns exemplos práticos, sabe? Lembra da ampliação indevida? Ah, lembrou. Aquela que a pessoa pega uma fala sua e, tipo, estica como um chiclete, né? Isso. Leva pro extremo para poder te atacar melhor. É isso aí. O Schopenhauer usa o exemplo de alguém que diz: os ingleses são a primeira nação no gênero dramático. É. Aí o debatedor de má fé, para rebater, ele solta: todo mundo sabe que em música, e por consequência na ópera, eles nunca foram importantes. Logo, não compõem nada dramático. Viu a malandragem? Mas espera aí. Ele tá basicamente dizendo que ser bom em teatro significa ser bom em tudo relacionado à arte. Que lógica torta. Exatamente. Ele ampliou a afirmação inicial para um território completamente diferente, criando uma falsa relação entre teatro e música. Sei. É como dizer que um jogador de futebol incrível também seria um chefe de cozinha de mão cheia, só porque ambos precisam de talento, né? É verdade. E como a gente se blinda contra esse tipo de ataque e ficar repetindo não é a mesma coisa, sem parar? Não precisa apelar para repetição. O segredo é focar no escopo da discussão. Se o assunto é teatro inglês, não deixe o debate descambar para música ou culinária. Mantenha o foco no argumento original e exija que ele seja refutado com argumentos válidos dentro daquele contexto. Tipo, colocar uma placa de proibido mudar de assunto. Sei. Gostei. Mas e se a pessoa começar a usar a mesma palavra com vários sentidos diferentes para me confundir? Aí a gente entra no terreno da homonímia. É outro estratagema clássico da galera que quer vencer no grito usando truques de linguagem. O Schopenhauer usa um exemplo em latim para ilustrar. Omnis lumen potest extingui, intellectus extinguin, intellectus est lumen, intellectus potest extingui. Traduzindo, toda luz pode ser apagada, o intelecto é luz, o intelecto pode ser apagado. Ele está comparando o intelecto com a lâmpada que você pode simplesmente apagar. Me parece um pouco simplista. Exatamente. Ele usa a palavra lumen, que significa luz, em dois sentidos diferentes, para criar a falsa impressão de que o intelecto funciona da mesma forma que a luz física. É como dizer que a chave abriu a porta e a chave abriu o meu apetite, como se abrir tivesse o mesmo significado dos dois casos. Entendi. É um tipo jogo de palavras para disfarçar a falta de argumentos. Mas e como a gente não cai nessa? Sair por aí com um dicionário debaixo do braço. Uma boa dose de atenção já resolve. Se a pessoa começar a usar a mesma palavra com vários sentidos, peça para ela explicar direitinho o que ela quer dizer em cada contexto. Não deixe que ela te engane com joguinhos de linguagem. Tipo, diga-me com outras palavras. Isso. Faz sentido. Mas e aqueles argumentos que usam frases do tipo, sei lá, Einstein concordava comigo, ou todo mundo sabe que isso é verdade? Não, esses são clássicos. Apelo à autoridade e apelo à popularidade, respectivamente. No primeiro, a pessoa tenta usar a fama de alguém importante para validar o argumento dela, mesmo que essa pessoa não seja especialista no assunto. É como dizer que a Terra é plana, porque um ator famoso acredita nisso. E o apelo à popularidade é ainda mais fácil de identificar, né? É aquela tática de usar a opinião da maioria como prova de que algo é verdade. Tipo, todo mundo usa esse aplicativo, então ele deve ser bom. Exatamente. Só que a gente sabe que a maioria nem sempre está certa, né? A história tá cheia de exemplos de ideias populares que se provaram completamente erradas depois. Tipo, quando todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. Exato. E como a gente se protege desses argumentos da galera. No caso do apelo à autoridade, questione a relevância da pessoa citada. Ela realmente entende do assunto. A opinião dela é a única válida. Já no apelo à popularidade, lembre-se que quantidade não é sinônimo de qualidade.
O importante é analisar os argumentos independentemente de quem os defende ou quantas pessoas concordam com eles. Então a gente precisa ser tipo detetives da argumentação. Sempre atentos aos detalhes, desconfiando de tudo. Que vida. Calma, não precisa ser tão radical. O objetivo é estar consciente dessas táticas para poder identificá-las e se defender. É como aprender a dirigir. Você precisa conhecer as leis de trânsito e as regras básicas para poder dirigir com segurança, mas não precisa ficar paranoico com a possibilidade de um acidente a cada esquina. Faz sentido? Mas, com tantas estratégias e truques, fica parecendo que todo debate é uma guerra, né? Uma batalha para ver quem engana quem. Nem sempre. O debate pode ser, sim, um espaço de troca de ideias, de aprendizado, de crescimento. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar preparado para lidar com os golpes baixos e usar o nosso conhecimento para construir argumentos sólidos e honestos. Então a gente pode usar a dialética erística não só para se defender, mas também para atacar. De forma ética, claro. Exato. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso Deep Dive. Vamos explorar como usar essas estratégias de forma responsável para construir argumentos mais fortes e ter mais chances de vencer um debate. Com a razão do nosso lado, é claro. E aí, pessoal, de volta para a última rodada do nosso Deep Dive na dialética erística. Já desvendamos hoje, truques, né? Estratégias que a galera usa para, sei lá, ganhar debates na lábia, mesmo sem ter a razão do lado deles. Mas a gente não vai parar por aí. Não mesmo. Que tal a gente aprender agora a usar essas técnicas, mas de forma ética, para fortalecer os nossos próprios argumentos? Boa. Conhecer as armas do inimigo é importante. Mas saber usar suas próprias é essencial. A gente vai ver agora como a dialética erística pode ser uma ferramenta poderosa para construir argumentos sólidos e ter mais chances de vencer um debate, de forma justa e honesta, claro. Mandou bem. Lembra daquela tática das perguntas em desordem que a gente viu na parte anterior? Lembro. Me explica de novo como ela funciona, para a gente entender como usar essa estratégia a nosso favor. É como se você fosse um ilusionista, sabe? Usando a linguagem para direcionar a atenção do seu oponente. E levar ele para onde você quer. Imagina que você está num debate e quer levar a pessoa a concordar com um ponto específico. Em vez de apresentar o argumento diretamente, você faz uma série de perguntas, aparentemente desconexas, mas que no fundo estão todas conectadas, guiando a pessoa passo a passo até a conclusão que você quer que ela chegue. Entendi. É como se a gente montasse um quebra-cabeça com as perguntas, só que a pessoa não sabe qual é a imagem final. Mas qual o segredo para usar essa técnica de forma ética? Ela não tiver que manipular ninguém, né? Claro que não. A diferença entre a manipulação e a persuasão está na intenção e na transparência. Quando você usa as perguntas em desordem de forma ética, o objetivo não é enganar o seu oponente, mas sim ajudá-lo a enxergar o problema por uma nova perspectiva, a conectar os pontos que ele talvez não estivesse vendo antes. Como ser um guia turístico, mostrando os pontos mais interessantes da cidade para alguém que está visitando pela primeira vez. Faz sentido. Mas a pessoa perceber que a gente está guiando ela pelas perguntas não vai soar meio artificial. Aí entra a habilidade, né, de formular as perguntas de forma natural e envolvente, despertando a curiosidade da pessoa, levando a participar ativamente da construção do argumento. Lembre-se, o objetivo não é impor a sua opinião, mas sim convidar a pessoa a pensar junto com você. Gostei. É como se a gente estivesse, sei lá, tecendo uma teia de ideias, convidando a pessoa a entrar e explorar esse labirinto de possibilidades. Mas me diz uma coisa, e a técnica da retorção argumentativa? A gente também pode usá-la a nosso favor. Com certeza. A retorção, quando usada de forma honesta, é uma das ferramentas mais poderosas da argumentação. Lembra como ela funciona? A gente pega a lógica do argumento do oponente e usa contra ele mesmo. Isso. Mostrando que ela leva a conclusões absurdas, contraditórias. É tipo se você está dizendo isso, então você também tem que concordar com aquilo, né? Exatamente. E o segredo para usar a retorção de forma ética é garantir que você está representando o argumento do seu oponente de forma justa, sem distorcer, sem exagerar as ideias dele. O objetivo não é ridicularizar o oponente, mas sim mostrar as falhas, né, na lógica do argumento dele. É tipo um espelho mostrando para o oponente o reflexo do argumento dele com todas as suas imperfeições. Mas como a gente garante que a retorção vai ser eficaz? E se a pessoa simplesmente ignorar as contradições e continuar defendendo o argumento dela? Aí entra a arte da comunicação. A forma como você apresenta a retorção é tão importante quanto o conteúdo dela. Entendi. Seja claro, conciso, objetivo. Usando exemplos e analogias que facilitem a compreensão. E o mais importante, mantenha a calma e o respeito, mesmo que o debate espente. Lembre-se que o objetivo não é humilhar o oponente, mas sim chegar a um entendimento, a um ponto em comum. É como se a gente estivesse jogando xadrez, né? Prevendo os movimentos do oponente e usando as peças certas para garantir a vitória. Mas em vez de checkmate, o objetivo é um checkmate.
levando a pessoa a repensar as ideias. Exatamente. E essa é a beleza da dialética erística. Quando usada de forma ética e inteligente, ela pode transformar um debate numa verdadeira jornada de aprendizado, É verdade. tanto para quem argumenta quanto para quem escuta. Que legal. Então a gente aprendeu hoje não só a se defender dos golpes baixos da argumentação, mas também a usar algumas dessas técnicas a nosso favor para construir argumentos mais fortes e ter mais chances de vencer um debate. A razão do nosso lado, é claro. Isso aí, lembre-se. O objetivo da dialética erística não é vencer a qualquer custo, mas sim usar a arte do debate como uma ferramenta para buscar a verdade, ampliar o conhecimento e construir um diálogo mais honesto e produtivo. E com essa mensagem inspiradora, chegamos ao fim do nosso Deep Dive na dialética erística. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem, aprendido algumas técnicas para se tornarem mestres da argumentação. Até a próxima, pessoal.